A série adolescente da plataforma da Netflix, que por sinal permanece no top 10, tá dando o que falar. Essa série tá repercutindo muito, tem muitos pais, né, que assistiram a essa série e que agora, nunca mais vão conseguir olhar pros seus filhos da mesma forma. Sabe, o boca a boca tá tão gostoso, o pessoal tá falando tanto que eu decidi assistir Adolescente na Netflix e hoje eu vou trazer minha opinião pra vocês. Bom, o início da série, é uma das coisas, como é que eu posso dizer pra vocês? É uma coisa surreal, porque a polícia chega na casa ali do Jamie, né? Um jovem adolescente de apenas 13 anos. E olha só, eles estão lá justamente para poder prender esse menino que foi acusado pelo assassinato da sua amiga, que estudava com ele na escola. A jovem Kate foi assassinada brutalmente por várias facadas ali e não tem nada, não tem nenhum outro indício que indique que foi outra pessoa, a não ser as provas ali do crime, as provas que incriminam o tal do Jamie. E sabe, o que eu mais escuto o pessoal falar aí, o que eu tô mais vendo na internet, principalmente aqui no YouTube, do pessoal falando, é sobre o modo de filmagem dessa série. Como os planos sequências ali são incríveis e tudo mais. Eu acho isso totalmente fantástico, mas hoje eu não tô aqui para poder analisar detalhes técnicos. Hoje a ideia desse vídeo é falar sobre a minha percepção assistindo essa série, e o quão eu fiquei chocado. Qual é os elementos ali que me fez de ficar de boca aberta. Afinal de contas, eu tenho 4 filhos. Um deles tem 10 anos de idade. Pô, o Jamie é apenas um jovem de 13. E sabe, eu acho que a série é muito feliz quando ela aposta justamente nisso aqui, ó, que a gente tá fazendo. De a gente se concentrar nessa história e pensar 2 vezes. Será que a gente conhece os nossos filhos? Será que a gente conhece o que eles navegam na internet? Será que o Instagram para uma criança não possa ser uma ferramenta perigosa? Ainda mais dado pelas circunstâncias, né, do que levou os eventos que aconteceu o assassinato da Kate aí na série e que acabou com a vida tão jovem e que tinha tanto potencial como a vida da Kate aí. Sabe, esses aspectos da série, o modo de trabalhar a história e nos chocar em coisas simples, com apenas diálogos, em apresentar, sabe, o que tá ali na nossa cara todos os dias e simplesmente a gente não vê, ou porque a gente tá cansado do serviço, ou porque naquele momento esse tal assunto não parece ser tão interessante, porque, a gente sabe como é que são adolescentes. E, a série tem 4 episódios e esse início, esse primeiro episódio que mostra a polícia escoltando o garoto meio perdido, né, alegando que ele não fez nada, chegando na delegacia, tendo que ser preso, tendo que fazer exame, sabe, o advogado de defesa até tenta montar ali uma defesa para poder ajudar o garoto, isso porque o próprio garoto olha ali nos olhos do pai e jura que ele não cometeu esse crime, e aí quando a gente começa a cogitar, será que isso mesmo aconteceu? Porque, o Jamie é uma criança doce, aparentemente, a gente olha para ela, a gente não vê que aquela criança é capaz de cometer um crime tão cruel do qual ele está sendo acusado. Mas é aí que a série surpreende a gente e mostra uma gravação onde mostra claramente que o Jamie sim é o culpado e que ele foi o único responsável por ter matado a Kate. Olha pra mim! E é aqui que mora o drama, é aqui que a gente vai começar a acompanhar as repercussões que não vai apenas cair na vida do Jamie, mas como, por exemplo, vai cair na vida da família. O 4º episódio dessa série é uma coisa surreal. Foi um episódio inteiro ali dedicado apenas à família, né? Como eles estão sofrendo com tudo isso, o olhar, né, da população ali. Então, assim, eles não vão viver mais do jeito que eles viviam naquele bairro. O pai do Jamie ali vai acabar sofrendo, porque vão pichar o carro dele, vão fazer algumas coisas ali. Então é importante esse aspecto narrativo de a história mostrar pra gente não apenas o núcleo do Jamie, não mostrar pra gente apenas, o menino, coitado, que o menino é pequeno, que o menino, não seria capaz de fazer isso. Não, a série já estabeleceu que o Jamie é culpado. Então a gente vai ver qual é o impacto desse resultado sobrecair sobre a sua família ali, sobre os seus amigos na escola. É uma série bastante interessante que, eu fiquei bastante relutante em assistir ela, mas era tantos comentários, era tanta gente pedindo pra mim falar sobre essa série aqui, tantos vídeos eu vi de pais falando que, assistiu essa série, que mudou a percepção deles, que eu tive que conferir também. Eu sou um menino, é uma criança! Eu não fiz nada, pai! Após todo esse primeiro episódio aí que, vem com a proposta de dar um soco na nossa cara e esfregar, sim, ele é o culpado, ele matou a criança e agora eu vou te apresentar as motivações, vem justamente o 2º episódio, onde a polícia vai investigar lá na escola. Eles estão aparentemente procurando a arma do crime de primeira, eles têm todas as informações, têm todas as provas para incriminar o Jamie ali, mas eles precisam ter certeza, porque afinal de contas a gente tá falando de uma vida de uma criança, ainda mais por um assassinato. Imagina essa pena, lembrando que, lá não é o Brasil, né?
E sabe, eu acho que esse episódio não serve apenas pra mostrar pra gente o quanto a polícia é eficiente lá em toda essa investigação, o quanto a polícia é cuidadosa. E ali, sem querer, o próprio investigador do caso acaba descobrindo, né, por meio do seu filho, que estuda na mesma escola, por coincidência do roteiro, né? Ai, mas para, não vou falar mal, não tenho o que falar mal dessa série. Mas enfim, o filho dele acaba chegando e acaba esclarecendo algumas mensagens no Instagram, mensagens que tem muito a ver com bullying ali, né? Então a gente vê que a menina falecida aí, a Kate, fazia muito bullying com o Jamie. E meu, todo mundo passou por isso. Você que tá assistindo esse vídeo, você já sentou numa sala de aula. Se não enfrentou, você já presenciou alguma situação de bullying. Eu mesmo, eu lembro que na minha época eu tinha cara cheia de espinha, era terrível. O bullying que eu sofria na escola, Jesus. Mas também eu não matei ninguém por isso, né? Mas enfim, a gente acaba vendo como o buraco é muito mais embaixo. E a própria conversa do Jamie ali com a psicóloga, né, que é no episódio seguinte, que, meu, pra mim foi o melhor episódio dessa temporada, acaba deixando claro que, meu, ele tinha ali uma certa atração pela menina, mas a menina não notava nele, muito pelo contrário, quando ela descobriu que ele gostava dela, e a menina fez o quê? Fez bullying com ele. Então, olha o quão é simples a mensagem, mas o quão é direto também. E você pode estar olhando aí, achando que não é nada demais, que, meu, é apenas uma desculpa pra uma criança cometer um crime. Mas, cara, o negócio é tão pesado, até o próprio investigador, depois de juntar todas as peças ali, ele faz o quê? Ele chama o seu filho e os dois juntos vão comer alguma coisa ali. Ele começa a se importar e querer saber mais sobre o filho, do qual a série deixa claro que eles também não tinham um bom relacionamento, sabe? Então, eu acho que essa série foi muito feliz, eu acho que essa série é pique bebê rena, ela vai ficar aí 1 mês, 2 meses, 3 meses repercutindo, porque ela de fato nos ensina alguma coisa, ela de fato abre nossos olhos e fala, meu, olha pro que você tem dentro de casa, porque senão, depois que acontecer uma tragédia aí, meu, vai ser tarde, viu? Vai ser tarde. Bom, agora entrando naquele final explicado ali, né? Embora esse seja o terceiro episódio, e aí você vai me questionar, ai, mas não tem 4 episódios, não sei o que. Bom, como eu já mencionei pra vocês, o quarto episódio é a perspectiva, né? O olhar da família, o que ela tá passando pós a prisão do filho, pós descobrir que o filho é um assassino e tudo mais. Então eu acho que é mais prudente, é mais coerente com a história se a gente analisar um final do terceiro episódio, que de fato, meu, foi o episódio que eu fiquei assim com a boca aberta, sabe? Porque é um episódio que começa tranquilo, é um episódio que começa morno ali, com a psicóloga chegando ali aonde o Jamie está sendo mantido sob custódia até o julgamento dele sair. E ela tá ali basicamente para fazer o que qualquer psicólogo nessa situação faz, avaliar ali a criança. Então, meu, começa com conversas mornas ali. É importante a gente destacar que o Jamie já não é mais aquele garotinho assustado que tava lá no primeiro episódio chorando, se declarando que não fez nada. E é interessante que ao decorrer das conversas ali com a psicóloga, ele vai mostrando ali o seu lado e vai deixando o que de verdade está lá dentro sair cada vez mais. Então, meu, esse garoto é extremamente agressivo, mas ao mesmo tempo ele sabe que isso é errado, ele tenta se convencer. E sabe, na minha cabeça, analisando o episódio, não é nem que ele tá tentando se conter porque ele acha que é errado. Na minha percepção, ele sabe que o que a psicóloga passar ali pro juiz é o que vai determinar o caso dele. Então, meu, quando ele vê que ele tá tirando o pé do freio ali, ele vai lá, volta, pede desculpa, tenta ser uma pessoa carinhosa, sabe? A própria psicóloga, quando ela sai dentro da sala pela primeira vez, ela nota isso e ela pede pra observar ele pelas câmeras de segurança, pra poder analisar o comportamento dele e percebe que, meu, apesar de essa criança ter 13 anos, tá tentando manipular a doutora. E tem todo o outro lado, né, de desabafo do Jamie, falando de como ele se sente feio, como ele não tem uma comunicação boa ali com seus pais, porque na visão dele ali, ele acha o pai dele um pouco agressivo. Ele conta dos bullies que ele passou na escola, mas ao mesmo tempo, sabe, não querendo dedurar os amigos, ao mesmo tempo tentando ser um machão. E aí, meu, a cartada ali da doutora é justamente quando ela apresenta ali as conversas, né, feitas no Instagram. E ele começa a explicar pra gente, né, telespectador que tá assistindo, e pra doutora também, o significado daquelas mensagens que a princípio os policiais achavam que era mensagens ali carinhosas entre amigos, mas na verdade era bullying, meu, que essa menina tava fazendo com o resto da turma. E aí aqui essa história começa a entrar numa sincronia e a gente entende as motivações do Jamie porque ele chegou a cometer esse tal assassinato. Será que tudo bem se a gente falar disso? E, meu, a forma... Cara, esse ator é demais. A forma que ele faz, as expressões, as caras e bocas que esse menino faz, falando ali que, meu, sim, eu tinha uma faca. Ele não fala ali com todas as palavras, eu matei, sabe? Mas para um bom entendedor, né, ele fala, meu, eu tinha uma faca, eu me aproveitei porque ela era fraca, porque ela estava no momento de fraqueza, tentei me aproximar e ela me zoou, ela fez bullying comigo. E, meu, a cara da psicóloga, quando ela vê isso,
Meu, é um choque pra gente que tá assistindo também. Porque, meu, a criança tem 13 anos, essa criança só tem 13 anos falando uns absurdos, umas barbaridades dessa. Então, meu, sabe, nesse momento a psicóloga ali chocada, ela conclui que, meu, ela tem que encerrar a sessão por ali. Porque sim, de fato, o Jamie é culpado e infelizmente ele acabou entregando pra ela toda a verdade. O que teu cérebro manda você fazer quando é moleque? Então é isso, meus amigos. Se vocês não assistiram ainda, corre para a Netflix, que tá no top 10, a série Adolescente. Meu, não vai perder essa experiência. Assistam lá, depois você volta aqui, deixe o seu comentário sobre o que você achou dessa série. E se você já assistiu, também deixe seu comentário aí. Vamos fazer aquela troca, fazer aquele velho bate-papo, beleza? E se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é essa, o momento é esse. Por quê? Porque o vídeo tá acabando. Então, meu, se inscreva no canal, é de graça, você não paga nada. E se você ainda não deixou o like nesse vídeo, esperou até o final para ver se o vídeo vale a pena, eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você deixe o seu like aqui. O seu like e o seu comentário é que faz o YouTube entender que, meu, o Opinião Mania é um canal relevante. E galera, é relevante porque eu trago pra vocês filmes, séries, analiso o trailer. Pô, só tá faltando eu passar um cafezinho aqui. Por favor, deixe o like. Eu peço pra você, deixe o like e um comentário pra poder ajudar o canal, tá bom? Confira os cards no final do vídeo. Eu vou ficando por aqui, galera. Até mais e valeu!